sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem nem culpa então me tornou. O passado já tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Olá jovem, olá adolescente, muito bom estar de volta, né? Tô oficialmente, quase que oficialmente, né? Terminamos o tratamento. Hoje
vai ser publicado no sábado, né? Nós terminou o tratamento ontem, sexta-feira, dia 26, graças a Deus, todos os medicamentos. Agora a gente tem que esperar mais uma semana para poder fazer o reteste. Mas, graças a Deus, eu, Vitória, o Dante e a minha sogra, a irmã Nosilene, a gente já está sem nenhum sintoma, para a glória de Deus. O médico só pediu para a gente esperar essa semana para poder também não mais transmitir para ninguém. Mas eu quero agradecer a todos vocês que oraram pela gente, que estiveram orando e nos ajudando também, né? A gente pôde experimentar o amor da igreja por nós de uma forma muito maravilhosa. Muitos irmãos, como o pastor Carlos tem falado, né, nos ajudaram de uma forma prática na resolução desse problema, a passar por esse momento. E a gente está muito feliz de poder, né, ter passado por esse momento junto com a igreja, né, e poder glorificar a Deus por isso. E eu queria ler um texto com vocês antes da gente orar, que para mim reflete muito esse momento. E foi um texto que na verdade eu pensei muito enquanto eu estava doente, né, enquanto estava ali nos piores momentos da doença. E o texto ele se encontra lá em Isaías capítulo 38, verso 17. E ele diz assim: foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Uma outra versão ela vai dizer que foi para minha angústia que passei por grande aflição. E é interessante, eu já comentei isso numa das minhas aulas, que em momentos de angústia, eu experimento a sensação de lembrar muito mais de salmos de louvor do que de salmos de lamento. E esse né, não é um salmo, né, não faz parte dos salmos, mas é uma fala do rei Ezequias, quando ele foi curado da doença dele. E eu lembrei disso constantemente. E uma coisa que me passava pela mente era: eu vou, se Deus quiser e para a glória de Deus, poder testemunhar que eu passei por isso e eu fui curado. E hoje eu posso dizer isso, né? Eu posso glorificar a Deus por todas as bondades e por todas as grandes coisas que Deus fez por mim, né? Fora em toda a minha vida, mas também nesse momento em que eu vivi, né? E uma das grandes coisas que Deus fez na minha vida é ser parte da IBRBV, é poder contar com a mocidade, com a nossa liderança, que segurou as pontas, né? Tirando algum evento ou outro que a gente não pôde ter, mas a maioria das atividades a gente continua mantendo, né? E eu louvo a Deus pela vida da nossa liderança também e pela vida de vocês que se manteram firmes, né? Isso é ser igreja. Então eu quero agradecer, né? E essa vai ser a nossa oração antes da gente seguir para o nosso estudo bíblico dessa noite, tá ok? Vamos orar, agradecendo a Deus por isso? Pai querido, eu venho te agradecer, Deus, pela graça de fazer parte da tua igreja. Deus, e por todo o amor, por toda a misericórdia que tu dispensou na minha vida, através dos irmãos da nossa igreja, através, Pai amado, de líderes e de irmãos também, que se disporam a nos auxiliar, a demandar do seu tempo, Pai amado, para poder, Deus, dispensar graça sobre nós. Eu te agradeço, Deus, porque a IBRBV é uma bênção. Muitos outros irmãos também que de outras igrejas, Pai amado, meus próprios familiares, nos auxiliaram, oraram por nós. E venho te pedir, Deus, que nós venhamos dar continuidade agora aos trabalhos, para continuar glorificando o teu nome. Que o estudo dessa noite seja uma bênção, que será ministrado agora pela vida do Paulinho. Deus, que tu possa, Deus, usá-lo grandemente, que o texto bíblico que ele estudou e se preparou venha estar falando no coração de cada um que ouvir essa mensagem, Deus. Eu te agradeço e te louvo, Deus, por podermos fazer parte da tua obra aqui na IBRBV, em nome de Jesus. Amém. Então, galera, curtam o estudo aí, aproveitem, absorvam e que ele possa acrescentar grandemente a vida de vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe. Boa noite, pessoal da UJAC, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês hoje para podermos refletir um pouco mais da palavra.
né, continuar esse estudo que nós estávamos tendo em Atos, né? Então, para isso, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando desse amor de Deus para conosco. E, em segundo lugar, eu quero pedir a paciência de vocês. Eu quero pedir que vocês tenham bastante paciência comigo, porque eu estou bem nervoso, não vou mentir, eu estou preocupado, mas Deus está no controle de tudo. E para isso eu peço que vocês tenham paciência comigo, tá bom? Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma introdução ao texto, né? A gente vai ler o texto por completo, mas nós vamos entender que primeiro, antes de tudo, eu quero falar que o Diego, a gente continuando o estudo, né? Diego, ele falou sobre o primeiro capítulo de Atos, ele deu uma mensagem no primeiro capítulo de Atos. O Pereira continuou o estudo, dando a mensagem no segundo capítulo, né, falando ali dos Pentecostes. O Jefferson continuou falando ali do terceiro capítulo, sobre a cura daquele coxo. E nós não tivemos como ter a mensagem do quarto capítulo, né, do início do quarto capítulo, por outras circunstâncias, mas tivemos a oportunidade de estudar o quarto capítulo no PG, né, podemos ter tido esse momento de estudo do quarto capítulo dentro do PG. E agora a gente vai estudar um pouco mais sobre o finalzinho do capítulo 4, ali a partir do versículo 32, até ali o versículo 16 do capítulo 5, na introdução do capítulo 5. Tá? O que vai dizer ali nesse começo? A gente vai ver que vai falar sobre a comunidade cristã. A gente vai começar a falar da comunidade cristã. Como era essa comunidade cristã? Como era a igreja primitiva na época? Como é que ela agia? Como que ela se portava? Como que cada membro dessa igreja, cada cristão, se portava na igreja primitiva. Como era essa ação deles. Então a gente vai ver isso no primeiro momento. E depois a gente vai detalhar mais um pouco, falando sobre um exemplo em específico, positivo dessa igreja específica, de uma pessoa que deu um exemplo bom, que Lucas vai citar o Barnabé, como dando um exemplo positivo, como um crente, como um cristão ali da igreja primitiva. E depois ele vai falar de um exemplo negativo, que é o exemplo de Ananias e Safira. Ele vai falar ali sobre Ananias e Safira, vai falar sobre o exemplo deles, que foi bem negativo, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. E no final de tudo, ele vai falar sobre os sinais e prodígios, que os apóstolos ali, que eles faziam, sinais e prodígios, por meio do Espírito Santo. Tá bom? Então, para isso eu quero ler o texto com vocês. A gente vai começar lendo o texto completo, do versículo 32 ao final, e a gente vai detalhando depois, tá bom? Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a sua mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me,
por este valor que vocês venderam aquela terra? Foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão vocês também, você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviam a falar desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos testantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentavam sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas suas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetassem sobre algum deles. Viam também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Então a gente viu aí o texto base da nossa pregação de hoje, né, da lição que nós vamos tirar de hoje. E o que ele fala aqui nesse início? A gente vai ver ele falando da comunidade cristã, né, dessa introdução que ele fala da comunidade cristã, como era que essa comunidade agia. E eu gostaria agora de ler com vocês um pouco mais pausado, que a gente leu assim na correria, né? Ler um pouco mais pausado e detalhando cada versículo, para a gente entender um pouco melhor, tá bom? Vamos lá. Da comunidade, da multidão dos que creram, era um o coração e alma. Como assim era um coração e alma? Essa expressão, era um e coração e alma, é uma expressão tipicamente hebraica. E ela está presente bastante lá no livro de Deuteronômio. Ela está bastante presente no livro de Deuteronômio. E ela também está presente nos 10 mandamentos, no Decálogo. Ela está presente nos 10 mandamentos. E não somente presente nos 10 mandamentos, mas está presente no principal dos 10 mandamentos. E eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em Deuteronômio, capítulo 6. Que vocês possam perceber. A partir do versículo 6. Perdão, a partir do versículo 5. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Aqui, ó, ame o Senhor seu Deus com coração e alma. E era esse o amor que a igreja primitiva, ali, os cristãos da igreja primitiva, amavam a Deus. E não só amavam a Deus, mas eles também amavam aos seus próximos com esse amor. E assim cumprindo o segundo mandamento, a segunda parte desse mandamento, que Jesus, lá em Marcos, ele vai falar, ele vai repetir, ele vai citar de novo esse versículo lá em Marcos, essa parte das Escrituras, e vai falar sobre a segunda parte do mandamento. Então, vou abrir aqui a Bíblia em Marcos, capítulo 12, no versículo 30 em diante. Jesus aqui agora falando, né, para um escriba que pergunta de Jesus qual é o principal dos mandamentos, e ele vai repetir aquele mandamento que foi feito lá a Moisés, só que aqui ele vai acrescentar uma parte no mandamento. De que forma ele vai acrescentar? Aí nós vamos acompanhar no texto, tá? Jesus respondeu: o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é, aí aqui ele acrescenta, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E não há outro mandamento maior do que este. Então aqui a gente vê a clara menção de segunda parte do mandamento. Lá em Deuteronômio ele não coloca, mas aqui Jesus, ele sabiamente, ele coloca. E os cristãos, aqui na igreja primitiva, eles estão exercendo esse amor ao próximo no plano horizontal. Eles não estão só exercendo esse amor no plano vertical, que é a Deus, mas sim também aos seus irmãos, que é um mandamento de Deus. Eles estão exercendo esse amor aos seus irmãos. E continuando o texto, de que forma
eles exercem esse amor? De que forma eles conseguem mostrar esse amor aos seus irmãos? Como é que eles mostram o amor aos irmãos, como eles amam a si mesmo, que é o mandamento, né? Aí vocês vão ver. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eles tinham várias, provavelmente tinham pessoas que tinham condições financeiras melhores do que outras, outras que passavam necessidades, mas aí o que acontece? Eles não consideravam suas as propriedades, as terras, as casas, eles não tinham, eles consideravam tudo em comum. Aí você vai ver que Lucas aqui, ele está enfatizando isso novamente. A gente já viu isso atrás, nos estudos do PG, a gente viu que no capítulo 2 ali, Lucas, ele reforça isso, ele fala de novo isso lá. Só que ele vai falar lá no capítulo 2, à medida que alguém tinha necessidade, o que acontecia? A quem tinha mais condições, eles vendiam as suas propriedades, e o que eles faziam? Eles distribuíam as necessidades, aos necessitados. Eles davam aos apóstolos, a gente vai ver que eles distribuíam, eles vendiam suas necessidades, colocavam aos pés dos apóstolos, como a gente viu que Ananias e Safira fez, né? Colocavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos, o que eles faziam? Eles distribuíam as necessidades, aos necessitados. E de que forma eles distribuíam necessidades? Aí tu vai falar, Paulinho, vamos me dizer, isso então é o comunismo. É igual ao socialismo, eles viviam um comunismo ali na época. Não compara, não tem como comparar o comunismo e o socialismo a forma como os cristãos aqui na igreja primitiva viviam. É totalmente diferente. Uma coisa, era algo que era voluntário, primeiro ponto, aqui era algo voluntário, não era algo obrigatório, não era todos que vendiam seus bens e distribuíam de forma. Não era todos que faziam isso. Nem todos tinham condição. Tinha pessoas com baixa renda que ganhavam. Então, tipo assim, por amor ao seu próximo, por amor a eles, o que eles faziam? Eles sim, vendiam por amor. E não era uma obrigação a eles. Não era uma obrigação, era uma coisa voluntária. Entendeu? E outro, não tinha influência estatal aqui. Aqui não tem influência estatal do Estado para que obriguem eles a fazer isso. Não, muito pelo contrário. Aqui é simplesmente amor. Amor de Deus, esse amor de coração e mente. Entendeu? Esse amor deles fazia com que eles distribuíssem esses bens dele. Então não tem como se comparar. Não é comparado ao comunismo nem ao socialismo. Mas também é uma crítica ao capitalismo. A gente pode ver uma crítica ao capitalismo aqui. Mas, continuando. Eu não vou entrar nesse mérito aí de comunismo, socialismo, capitalismo. Só quis mostrar a vocês que não é a mesma coisa que o comunismo e o socialismo, tá bom? Vamos continuar o nosso texto. Então a gente já viu aqui que a igreja, ela tinha esse cuidado com o próximo, né? O irmão, ele tinha cuidado. Os membros, eles cuidavam de cada um por si. Aí vamos ver como continuou o texto. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Com grande poder. Que poder é esse? Poder de cura? Poder de expulsar demônios? A gente pode ver que Jesus, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele fala da seguinte forma. Mas vocês, falando para os seus apóstolos ali, vocês receberão poder. Vocês vão receber poder. E é esse poder que ele fala ali. Poder como? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então aqui ele está falando que quando vem o Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos ali, sobre a igreja, e ali eles ganham esse poder. Então esse poder é a plenitude do Espírito Santo. Então aqui eles estão cheios de poder, com grande poder, ou seja, cheio do Espírito. Eles pregam o Evangelho, eles falam desse amor, dessa ressurreição de Jesus Cristo, que tinha sido condenado pelos judeus. Então ali ele fala justamente isso. Aí tu se pergunta, mas eles já receberam o poder em Pentecostes, né, quando o Espírito Santo vem sobre eles, mas além disso, quando no capítulo anterior, que vocês estudaram no PG, vocês leram essa parte, discutiram, provavelmente no PG, vocês vão ver que o Sinédrio, ali no Sinédrio, eles
1, 2, 3, vai. Que o Sinédrio vai. Pode ser rápido. 1, 2, 3, vai, gravando. Não, desculpa, de novo. Calma aí, ameaça é a palavra, vai. 3, 2, 1, gravando. Que o Sinédrio, ele ameaça os apóstolos, falando para eles não pregarem mais esse amor, esse evangelho, não pregar esse evangelho. E o que os apóstolos fazem? Eles falam, não, beleza, então, bora parar de pregar o evangelho, já que a gente foi ameaçado, bora para outra cidade e pregar o evangelho em outra cidade. Não, eles oram, Pedro ali e João, eles voltam com o resto dos apóstolos, com os crentes que estavam ali reunidos, e falam o que aconteceu e o que eles fazem? Eles oram. Eles pedem para Deus. O que eles pedem? Eles pedem para que se enche com o Espírito. Eles pedem para quê? Para que tenha audácia de poder ir lá em Jerusalém e pregar esse evangelho, não ter medo, que eles confronte o Sinédrio e que eles preguem esse evangelho. Então, e depois disso, Deus ele dá a resposta. Como é que Deus dá a resposta? No final do capítulo, no final do versículo ali 31, ele vai falar: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então eles já tinham recebido o Espírito Santo ali em Pentecostes. E aqui, no versículo 31, eles ficaram cheios, eles pediram que eles tivessem abundância do Espírito Santo para poder anunciar esse evangelho. E aqui que no versículo 33 ele fala isso: com grande poder, esse poder que é o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eles falavam, eles saíam pregando o evangelho. E em todos eles havia uma abundante graça. As pessoas, essa graça, as pessoas viam graça nos apóstolos. Eles viam o amor de Deus nos apóstolos, na vida dos apóstolos. E viam que essa igreja primitiva, ela se ajudava, era um corpo que se ajudava, era um corpo que tinha amor, que ninguém passava necessidade. E aí o que as pessoas viam? Viam graça nisso, entendeu? E continuando, a gente viu, não havia nenhum necessitado entre eles. Ah, calma aí, mas Paulinho, tu não falou ali atrás que não havia, que eles distribuíam entre os necessitados? Pois é, no capítulo 2, havia os necessitados e quem tinha mais condições, eles distribuíam para os necessitados. Nesse caso aqui, Lucas já narra a seguinte coisa, já fala, acabou, não tem mais necessitado, porque já distribuíram entre os necessitados, e os necessitados estão bem. Então ele fala, não havia mais nenhum necessitado entre eles. Aí ele vai repetir lá, por quê? Porque os que possuíam terra, casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E faziam o quê? Distribuíam eles aos pés dos apóstolos, depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos que tinham a tarefa de pegar esse recurso distribuído a eles e distribuir para quem tinha necessidade. Entendeu? Através do Espírito Santo, mostrando na vida deles, eles distribuíam. Então, se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Aí a gente pode ver que, primeiro, para haver essa distribuição, para haver essa venda, que as pessoas vendiam os seus coisas, tinha que ver o quê? A medida que tinha necessidade. Não tinha que haver uma pessoa com necessidade para eles venderem as suas posses, seus bens e distribuir entre esses necessitados, correto? Então o primeiro ponto tinha que haver um necessitado para poder haver a venda. O outro ponto havia como é que eu posso dizer? Tipo um depósito, havia como se fosse uma conta para guardar esse dinheiro. Os discípulos, eles guardavam e distribuíam à medida que cada um, conforme a sua necessidade. Eles guardavam, tá precisando? Tá aqui, pá. E vendia segundo a necessidade das pessoas. E o terceiro ponto era, quem é que tinha o papel para distribuir esse recurso? Eram os apóstolos, eram os capacitados. E nós vamos ver mais na frente, não aqui no capítulo 4, mas no capítulo 6, nós vamos ver que os apóstolos, a igreja cresce tanto. Nesse momento, a igreja está crescendo tanto, mas tanto, que a gente viu no capítulo 4, a gente viu no capítulo 2 que depois do Pentecostes, Pedro prega o evangelho e mais ou menos 3 mil pessoas se convertem. Aí no capítulo 3, mas ele só vai falar do número no capítulo 4, mas ele fala que o coxo, depois da cura do coxo, Pedro também lá no Pórtico Salomão, ele prega esse evangelho e ali vai falar que somam-se mais em torno de 5 mil homens
mais ou menos. Vai aumentar o número a mais ou menos 5 mil homens. Então ali a igreja está crescendo num nível tipo gigantesco, coisa que a gente nem consegue imaginar, entendeu? Que hoje a gente não vê hoje em dia, mas que crescia por causa do quê? Do Espírito Santo. E aumentando esse número. Então vai ter um tempo que os apóstolos, eles não vão ter mais condição só os apóstolos ali de distribuir esses bens. Vai começar a ter momentos que vai ter pessoas que não vão receber os bens, entendeu? Então o que eles vão fazer? Eles vão, no capítulo 6 ali, eles vão destinar 7 pessoas, 7 homens, mostrada por Deus, para que exerçam esse papel, distribuir. Mas aqui nesse momento agora, quem distribui é os apóstolos, tá bom? Após isso, cada um conforme a sua necessidade. Aí ele deu aqui os exemplos. O que aconteceu? Nesses primeiros versículos, esses primeiros 2, 3, 4 versículos, ele fala sobre essa comunidade, né? Ele fala sobre a comunidade cristã, sobre a igreja primitiva. E agora ele vai dar um caso, um exemplo em específico, que é o caso de Barnabé. E ele vai dar o exemplo dele falando, ó, esse cara, parabéns. Como é que ele fala? Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita, ou seja, ele não era judeu, tá? Ele não era judeu, ele era um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía e trouxe dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então, qual é o exemplo que ele está dando? Um rapaz que não é judeu, vendeu suas posses, seus bens, conforme falamos aqui, e distribuiu. E deu um exemplo positivo da vida de Barnabé. Inclusive, por que ele cita Barnabé? Vários outros fizeram isso, não foi só Barnabé, tá, gente? A gente vê que aqui que a comunidade cristã ela fazia isso. Mas aqui ele fala por Barnabé, porque depois ele vai citar Barnabé várias vezes aqui no livro de Atos. Ele vai falar sobre Barnabé, tá? E por isso que ele fala sobre Barnabé aqui, em específico Barnabé. Então ele era um levita natural de Chipre, estava em Jerusalém provavelmente por causa da sua tia e do seu primo que moravam lá. Então ele foi para Jerusalém, morava em Jerusalém, ele vendeu seus bens e distribuiu entre os pobres. E agora a gente vai entrar sobre Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles eram 2 judeus, tá? Eles eram 2 judeus e venderam também os seus bens, assim como Barnabé vendeu. Só que, diferente de Barnabé, Ananias e Safira, eles retiveram uma parte do dinheiro para eles guardaram uma parte do dinheiro e levaram outra parte para os apóstolos, né, para Pedro. E depositou nos pés dos apóstolos. E só que o objetivo deles levarem, que a gente vai conversar a partir de agora. O porquê que foi errado da parte deles de ter retido. O errado foi eles terem retido o dinheiro? Ou o errado foi a intenção do coração deles em ter feito isso? Vamos ler aqui no texto. Ó, ele falou então de Barnabé, aqui anteriormente, e aqui ele vai falar, entretanto, ele já começa assim no versículo 5. Entretanto, ou seja, dando uma oposição de Barnabé, entendeu? Ele falou sobre Barnabé, deu por caso positivo, ele falou, entretanto, aí deu uma oposição. E certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, mostrando que a sua esposa, Safira, também estava a par da situação, assim como Ananias. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então eles venderam, conseguiram vender os seus bens, reteram um pouco e levaram outra parte lá e falaram, e a gente vai ver que eles vão falar para os apóstolos que aquilo era tudo que eles tinham vendido, que eles não reteram nada, né? Ananias, aí eles chegam lá Ananias chega lá, provavelmente. Aqui, no caso, o texto nos fala que Safira não foi com Ananias, mas que ela estava ciente do que Ananias estava sendo feito. E Ananias, ele chega lá no pés dos apóstolos, né, e deposita provavelmente o saco de dinheiro assim no pés deles. E ali não estava só os apóstolos, né, estava também a igreja, a comunidade cristã estava ali. E Ananias chega, num ato, tipo, tá todo mundo olhando, ele chega lá, deposita os pés do apóstolo, né. E Pedro, ele pega, a gente vai ver aqui na continuação do versículo 3, Pedro pega e diz para Ananias, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo. Aqui é que está o ponto da questão. Pedro não chega nem a perguntar a Ananias. Ele nem chega a perguntar, Ananias, aqui é tudo que você está me dando aqui, é tudo?
você vendeu toda a propriedade e está dando todo o recurso para cá, ele nem chega a perguntar isso para Pedro, porque ele percebe, através do Espírito Santo, ele percebe o interesse do coração de Ananias ali. E ele pergunta, Ananias, aí aqui ele fala, é uma pergunta afirmativa. Ele está perguntando, mas ele já sabe a resposta, é uma pergunta com a resposta que ele já tem. Ananias, por que você permite que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Então o pecado de Ananias aqui foi o quê? Mentir ao Espírito Santo, tentar enganar o Espírito Santo. Tentar enganar aquelas pessoas que estavam ali, que ele estava levando tudo que ele tinha para dar de coração e alma. E a gente acabou de ver que Barnabé ele fez isso. Ele fez isso de coração, ele fez isso realmente de coração e entregou por amor nos pés dos apóstolos. E Ananias ele tentou fazer o mesmo. Só que ele tentou dar uma despertinho, né? Ele tentou ficar com uma parte e falou, não, agora eu vou lá, vou entregar o recurso lá para os apóstolos e o pessoal vai me ver lá entregando e vão falar, pô, esse cara aí é bom também, né? Que nem Barnabé. O que a comunidade ali deve estar pensando? Pô, parabéns, boa Ananias, é isso aí, tem que fazer assim, beleza. Ananias ali, ele estava querendo mostrar para a comunidade cristã, para a igreja, que ele sim era um homem bom, que ele distribuía o dinheiro, que ele vendeu a propriedade dele, ia distribuir tudo aos pobres, que ia dar tudo para os pobres, os necessitados. E é isso que aconteceu realmente? Não foi o que aconteceu. Ele não estava com interesse, ele não estava com um coração bom, ele não estava esse não era o interesse do coração dele. O real interesse do coração dele era se amostrar para a comunidade cristã, era enganar o Espírito Santo. Vamos fazer agora um paralelo entre o relato de Ananias e o Antigo Testamento. Vamos fazer um paralelo ali quando no paraíso perfeito, que não tinha pecado ali. Satanás ele tentou Eva e Adão e eles pecaram, eles cometeram o pecado. E através do pecado de Adão e Eva, todos nós pagamos por esse pecado. Todos nós fomos condenados por causa do pecado de Adão e Eva. Porque Satanás ele entrou no paraíso, ele entrou ali no ambiente perfeito que Deus havia criado e conseguiu tentar o coração de Adão e Eva. E por causa que eles deram brecha a Satanás, eles pecaram e foram condenados. E toda a população, todos nós fomos condenados a esse pecado. Assim também, Acã, quando o povo de Israel ele decidiu glorificar a Deus através da circuncisão e também das festas de Páscoa, Acã roubou a Deus. E ali ele trouxe também um problema para todo o povo de Israel. Assim como Ananias está fazendo aqui. Assim como Satanás está querendo fazer aqui através de Ananias. Satanás está tentando o coração de Ananias aqui. Para quê? Para que Ananias ele cometa esse pecado e destrua essa comunidade cristã. Destrua esse pensamento da comunidade de união. Esse pensamento de amor. Então, se Ananias ele conseguisse, digamos assim, tivesse efetuado esse pecado e não tivesse sido, como a gente vai ver aqui, tivesse tido juízo sobre esse pecado, Satanás, através da vida de Ananias, podia ter destruído essa comunidade cristã. Por causa desse simples pecado de Ananias, de querer enganar o Espírito Santo. Entendeu? Então vamos continuar aqui o texto para ver o que aconteceu com Ananias por esse pecado dele. E por que esse foi o pecado dele? Ananias, aqui Pedro diz, então disse Pedro, depois dele ter levado o dinheiro lá para Pedro, então disse Pedro, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? E esse foi o pecado dele, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Ou seja, se você não tivesse vendido a propriedade, ela continuaria sua e não teria problema em vender a propriedade. E depois de vendido, o dinheiro não seria em seu poder? Ou seja, mesmo que você vendesse a comunidade, o dinheiro não é seu, entendeu? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Por quê? Você não mentiu para os homens, você não está mentindo aqui para o pessoal, você não está tentando enganar o pessoal, você está mentindo para Deus. E a Deus você não engana, Ananias. Então, o objetivo de Ananias era ter mentido para os homens, e não conseguiu, né? E o que acontece? Eu lendo
É engraçado que, por quê? Ananias, ele podia ter dado uma oferta de coração, não podia? Ele, ao invés de tentar enganar o povo, ele não podia ter pego o valor da posse dele, vendido, ter separado uma parte, e realmente de coração ter dado uma parte para os necessitados. E isso não seria problema. Não teria problema. Agora, ele querer se aparecer vendendo tudo e querendo dar tudo aos necessitados, e não tendo feito isso, realmente, e tendo amado mais ao dinheiro, aí esse é o problema dele. Então aqui, inclusive eu estudando, quando eu estava estudando, eu lendo um livro de um autor, ele fala que ele presenciou, e é até engraçado isso, na igreja, ele estava congregando na igreja, e passou o diácono com um cesto, né, para colocar o dízimo, e ia passando nos bancos, diferente como é lá na igreja, que a gente leva até o cesto, que eu nunca lembro qual é o nome, podofilácio, sei lá qual é o nome lá, mas o cesto, é isso aí, é porque o cesto, gasofilácio, obrigado, produção, passava de banco em banco, e o diácono ele ia levando, né, e teve uma mulher que estava na frente do autor do livro, que eu estava estudando, né, que me auxiliou no estudo, e ela pegou uma nota, provavelmente grande, e ela não queria dar realmente toda a nota. Ela pegou, digamos que R$100 e não queria realmente de coração dar os R$100, entendeu? E Deus se agrada de oferta de coração. Deus não quer uma oferta dada pesada, não. Deus quer uma oferta de coração. E o que essa moça faz? E até é engraçado, porque isso não é acostumado a se ver. E não condeno. O que ela faz? Ela pega e pede pro diácono ver se podia trocar o dinheiro para ela. E trocou, e ela deu o que ela realmente queria dar, e depositou o que ela queria dar, e deu de coração. Então, assim, o Ananias, ele não fez isso de coração. Ele fez para quê? Para se amostrar. E esse foi o pecado dele. E vamos ver qual a consequência do pecado dele. Foi uma consequência, viu, pesada. Porque Deus é justo. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Ouviu as palavras, tipo, Pedro acabou de perguntar, Ananias, caiu morto no chão. E sobreveio grande temor. Aqui é importante, ó. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Todos que souberam, porque aquilo não ficou provavelmente ali, porque as pessoas falavam, né? Então não ficou ali só na comunidade cristã, então foi se espalhando entre as pessoas, entre os não crentes, espalharam, e todos tiveram temor a esse Deus, tiveram respeito a esse Deus, tiveram medo a esse Deus. E aqui podemos fazer até uma analogia à disciplina do pai. Vamos pensar, você é o filho e tem uns irmãos, e tem irmãos, né? Você tem 3 irmãos, digamos assim. E seu pai pega o seu irmão mais velho, pegou e fez uma coisa errada, que não é certo e precisava ser disciplinado. Então o pai vai lá e disciplina o filho. Os outros 2 que não foram disciplinados, mas que viram o filho disciplinado, eles ficam pianinho. Eles não falam nada, eles ficam em silêncio, eles ficam com medo também de pegar o deles. Entendeu? E eles também ficam com medo, ficam com temor de não cometer o mesmo erro que o irmão dele cometeu. Por quê? Porque sabe que se cometer aquele erro, o que vai acontecer? Ele vai ser disciplinado. Então as pessoas tiveram temor a Deus. E continuando, levantando-se os moços, ou seja, eles estavam numa comunidade ali, eles estavam dentro do recinto, né, de um recinto, e levantaram os mais jovens, né, os moços, cobriram o corpo de Ananias, que tinha caído no chão, e assim levando-os para fora, o sepultaram. Ou seja, eles pegaram Ananias, cobriram ele, pegaram e levaram para sepultar, para enterrar Ananias. Então acabou aqui a parte de Ananias, né? A história, então, Ananias veio até os apóstolos, depositou, e aconteceu tudo isso, caiu morto, foi sepultado. Nesse meio período, aí vai ter a continuação da história. Quase 3 horas depois, aconteceu isso, e 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, provavelmente procurando o marido. Meu marido já veio faz 3 horas, o que aconteceu? Eu vou atrás do meu marido. Vai lá atrás do marido, provavelmente, e encontra com os discípulos, com os apóstolos. E nesse momento,
sem saber o que tinha acontecido. Ela não sabia que o marido dela estava morto. Então ela chega lá realmente, provavelmente procurando seu marido. E então Pedro dirige-se a ela, pergunta a ela: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Foi realmente por esse valor que vocês venderam a terra? E ela, como tinha combinado com o marido anteriormente, também estava envolvido no pecado. E ela ainda teve a chance, diferente de Ananias, ela teve a chance de poder falar a verdade, se arrepender e mudar o erro, mas não, ela estava tão cega por causa do pecado dela que não. Aí ela fala o quê? Ela respondeu: sim, foi esse valor que a gente vendeu. A gente não reteve nada, a gente deu tudo para os necessitados, para os apóstolos. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? De novo aqui, ó, qual foi o pecado deles? Eles falam, aí ele pergunta: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Por que vocês cometeram esse pecado, deixaram Satanás agir na vida de vocês para que vocês tentem o Espírito do Senhor? Por que vocês fizeram isso? Infelizmente fizeram. E aí o que acontece? Eis aí a porta, aí estava chegando. Aí engraçado que ela veio, né, 3 horas depois que o marido já tinha sepultado, ou seja, ele tinha morrido. Os jovens pegaram o corpo de Ananias, levaram para sepultar, né, foram sepultar. Enquanto isso, a esposa dele, né, Safira, chegou, 3 horas depois, chegou lá atrás provavelmente do marido, e descobre o que aconteceu. Aí ela morre, consequência do pecado dela. Nesse mesmo momento está voltando o pessoal que está sepultando o corpo do marido dela. O marido dela foi sepultado, está chegando os novos que tinham acabado de entrar no recinto. Ó. Porque eis aí a porta, os pés que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Aí pegou, caiu no chão, aí lá vem o pessoal, os novos, os jovens que acabaram de voltar de sepultar o marido, foram lá, pegaram ela e foram levar para sepultar ao lado do marido. Né? Aí fala aqui, ó. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, tinha acabado de chegar, entrando os moços, viram que ela estava morta e levando, sepultaram-na ao lado do marido. E de novo aqui, o que acontece? E sobreveio grande temor, veio um grande respeito. Mas aí o que acontece? Temor a toda a igreja. E aqui é o primeiro momento que ele usa o termo igreja, que Lucas usa o termo igreja aqui no livro de Atos. Ele só vem usar esse termo de igreja aqui nesse capítulo, no capítulo 5. Então ele fala: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desse acontecimento. Ou seja, os não salvos, os não crentes também tinham esse temor a Deus, tinham esse medo. Rapaz, quem é esse Deus que é justo, que julga o pecado, que abomina o pecado? Vamos continuar aqui no texto, no versículo 12, a gente continuar. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Ou seja, aqui os apóstolos eles tinham pedido, a gente viu que no capítulo 4, lá no versículo 29 e 28, os apóstolos tinham orado, né? O Sinédrio tinha acabado de ameaçar os apóstolos, falando: parem de pregar esse evangelho, senão vocês vão ver as consequências. E o que eles fazem? Eles oram e pedem a Deus o quê? A gente vai ver lá no versículo 29, eu peço que vocês acompanhem comigo. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e conceda aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então aqui eles oraram e pediram para poder fazer esses sinais, esses prodígios, através de quem? Através de Jesus, através do nome santo de Jesus. E quem fazia isso eram os apóstolos, tá? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, por quem? Pela mão dos apóstolos, através de Jesus. Era feito por Jesus, através dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Aqui nós podemos ver o pórtico de Salomão novamente, que nem a mensagem do Jefferson, que ele até mostrou as imagens do templo, ali de onde ficava o pórtico de Salomão. Ele explicou certinho, vocês podem saber mais ou menos onde era. Então eles costumavam se reunir ali, fazer suas reuniões
Tanto os apóstolos quanto os crentes, eles faziam ali, o povo, aquela comunidade cristã, aquela igreja, ela se reunia e cultuavam ali. Mas, aí vai continuar aqui, eles se reuniam, beleza. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Por quê? Porque ninguém ousava se juntar. Porém, o povo tinha grande admiração a eles, porque aquele povo tinha temor, eles tinham medo, tinham aquele medo, cara, mas eles tinham admiração. O povo ali que não era crente, até porque eles souberam do que aconteceu com Ananias e Safira, eles tinham medo, eles, caracas, é esse o Deus que é justo, que abomina o pecado, como é que eu vou me juntar a eles? Só que ao mesmo tempo que eles tinham esse medo, que eles tinham esse temor, que eles tinham esse respeito, eles também tinham admiração pelo Evangelho, eles tinham admiração pelo esse povo. E aumentava sempre mais, continuando, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Engraçado aqui, no relato de Lucas, que no começo Lucas ele conseguia ainda contar, né? Ali no capítulo 2, depois de Pentecostes, depois que Pedro faz o sermão, né? Depois que ouviu o Pentecostes, Pedro faz o sermão, ali Lucas ele fala que mais ou menos 3.000 pessoas se converteram a Cristo, né? Que aceitaram a Cristo. Ali mais ou menos 3.000 pessoas. Já no capítulo 4, ali no capítulo 3 para o capítulo 4, depois da cura do coxo e do sermão de Pedro, ali ele fala, e ali ele é bem claro, ele fala que aproximou-se 4.000 homens, 5.000, perdão, 5.000, eu vou até ler aqui para não falar besteira. Ó, muitos dos que ouviram a palavra creram. Muitos do ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens. Aqui ele é claro, ele não fala pessoas, mas tá lá no começo, no capítulo 12, ele falou 3.000 pessoas. Aqui ele fala subindo o número desses homens a quase 5.000 homens. Então, a gente viu que ali no começo, no primeiro Pentecoste, tinha 3.000 pessoas. Entre essas 3.000 devia ter X quantidade de homens, né? Homens e mulheres. Nesse ponto aqui, somaram ao X, que já tinha no capítulo 2, ali depois de Pentecostes, somaram mais pessoas que deram um total de 5.000 homens, sem contar com as mulheres. Então aqui, Lucas, ele ainda consegue contar, né? Ele ainda consegue fazer uma estimativa de quantas pessoas ainda tinha ali na igreja primitiva. Aqui, a partir do capítulo 5, no versículo 13, no versículo 14, perdão, e aumentavam sempre mais o número de crentes no Senhor. Ele já não tinha mais nem como contar, porque era muita pessoa, e aumentando cada vez mais. Uma multidão de homens e mulheres, multidões de pessoas se acresciam. E a ponto de quê? De levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinham também, além dessas pessoas, vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Mas eram curados por quê? Pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, eles eram curados. E não pela fé em Pedro, não por Pedro, não pelas forças de Pedro, mas simplesmente pela fé de Cristo Jesus, pelo poder dado através do Espírito Santo de Deus para os apóstolos, em nome do Senhor Jesus. Então, esse texto que eu gostaria de ter passado, de ter lido com vocês hoje aqui, e que aplicações nós podemos tirar desse texto? De que aplicações nós podemos ver? A primeira aplicação delas, eu quero que você pare e pense, e eu também parar para pensar, que isso reflete a minha pessoa também, essa aplicação, de como nós, como igreja de Cristo, aqui em Boa Vista, aqui em Roraima, Igreja Batista Regular de Boa Vista, atualmente temos aí em torno, nem sei mais quantos membros nós temos, mas é uma igreja grande aqui de Boa Vista. Como é que nós estamos sendo com nossos irmãos? Nós estamos exercendo esse amor no plano vertical, nós estamos exercendo esse amor de corpo, de coração e mente, nós estamos realmente exercendo esse amor de coração e mente ao nosso Deus, e não somente ao nosso Deus, mas estamos também exercendo esse amor aos nossos irmãos, estamos exercendo esse amor dentro da igreja,
Nós realmente nos preocupamos com o nosso irmão dentro da igreja? Nós nos preocupamos com o fulano que está lá na igreja passando necessidade? Não só passando necessidade, mas você realmente procura saber o que o seu irmão está passando? Você procura saber o que a pessoa no banco lá do outro lado ela está passando, o que ela está precisando? Se ela teve um bom dia, se ela não teve um bom dia? Aí você vai falar, Paulinho, pô, mas nossa igreja é muito grande. Tem mais de 200 pessoas, como é que eu vou saber isso? Meu irmão, na igreja primitiva, a gente acabou de ver que tinha mais de 5.000 homens. Quanto mais na nossa igreja que tem 300 pessoas. Falta amor da nossa parte para poder procurar saber como é que está nosso irmão, cara. Falta esse amor de mente, e de alma e coração. Falta esse amor, cara. Nós não temos esse amor. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para que a gente possa estar analisando. E eu falo isso de mim, tá? Eu falo isso porque tem muita gente lá na igreja que eu nem sei o nome. Eu não sei nem quem é. Eu nunca procurei saber. Quando eu passo, e é até engraçado, porque eu já até falei isso com o Diego, mas a gente passa, é mera cordialidade. A gente passa assim com o irmão e fala, e aí, tudo bem? Isso é tipo um olá do brasileiro, é um oi. Não basta você falar só oi, você tem que falar, e aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Só que tu nem espera a resposta da pessoa, tu não quer nem saber se a pessoa realmente está bem. E a pessoa, como ela já sabe que tu também nem quer saber se ela está bem, ela fala, tudo bem, mesmo estando um inferno na vida dela. Mas ela fala, não, tudo bem. Ela nem procura se abrir, porque você também não procura saber ao fundo o que essa pessoa quer. Então esse é o primeiro ponto que eu deixo aqui para a gente poder analisar, para a gente poder ser uma igreja, que nem igreja primitiva, cara. Uma igreja que em amor. Tá bom? O segundo ponto que eu quero colocar a vocês é o seguinte. Vamos nos encher com esse Espírito Santo. Vamos pedir a Deus, assim como os apóstolos pediram, os apóstolos oraram, após eles serem perseguidos pelo Sinédrio, ser ameaçado pelo Sinédrio, eles oraram a Deus. E o que eles pediram? Eles pediram coragem. Eles pediram que eles possam ter ousadia para poder pregar esse evangelho, para que eles pudessem anunciar esse amor de Deus, esse plano de salvação. Eles pediram coragem. Então vamos pedir essa ousadia de Deus, para que possamos, que Deus, e como foi que Deus respondeu essa oração dos apóstolos? Como foi desses crentes? Que estavam ali os apóstolos e crentes. Como foi? Enchendo eles do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Então a gente tem que orar e tem que pedir ao nosso Deus para que Ele nos encha com o Espírito Santo de Deus, para que possamos estar anunciando o Evangelho, para anunciar esse Evangelho para todas as pessoas. Não que nós se acostumemos apenas a ficar nos nossos bancos da igreja, amando o nosso irmão ao lado, mas muito pelo contrário, que nós possamos ir também anunciar o Evangelho, anunciar esse plano de salvação de Deus. E o terceiro ponto é, você está sendo como Barnabé, que foi usado para abençoar a igreja, que foi um exemplo de Barnabé de ser bênção para a igreja, ou você está sendo que nem Ananias e Safira, que estavam tentando enganar o Espírito Santo de Deus. E está até se enganando, né? Qual das duas formas você está? Você vai para a igreja realmente para adorar a Deus? Você está indo para a igreja para louvar e engrandecer o nome dele? Ou você está indo para a igreja apenas porque você está indo forçado pelo seu pai ou pela sua mãe? Ou se você está indo para a igreja apenas para ver os amigos? Qual é o seu interesse real? Você está indo para louvar e engrandecer, para crescer com a igreja? Ou você está indo para tentar enganar o Espírito Santo de Deus? Você dizima realmente porque você entende que Deus é que supre tudo para você? Ou você dizima apenas aquilo, e dizima todo errado, e dizima porque tem que ser, porque né? Tem que fazer isso. Você está crescendo na igreja? Ou você está que nem Ananias e Safira? Essa é a pergunta que eu deixo para acabar. Essa é a aplicação que eu gostaria de passar para vocês. E eu peço que vocês estejam que nem buscando ser que nem Barnabé, que abençoe a igreja, que cresça com a igreja e que esteja unidos com a igreja em corpo.
É isso. Deus abençoe vocês. E para a gente terminar, eu gostaria de fazer uma oração. Tá bom? Oremos. Deus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus perfeito. O Senhor é um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque as suas misericórdias se renovam em nossas vidas, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, eu quero lhe pedir pela vida de cada um que está aqui hoje. Quero pedir que o Senhor venha estar nos enchendo com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Te pedimos que o Senhor venha estar nos dando ousadia, ó Pai, para poder anunciar esse Evangelho. O Senhor possa estar nos dando coragem. O Senhor possa estar nos dando força, ó Pai, para poder anunciar esse Evangelho que é lindo, ó Pai. Que nós possamos estar anunciando essa palavra. E que nós possamos estar não só anunciando, mas vivendo essa palavra, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, que nós possamos estar, ó Pai, sendo que nem Barnabé, ó Pai, que possamos ser usados, ó Pai, para abençoar a igreja, para abençoar os nossos irmãos, para poder crescermos, ó Pai, em corpo, em comunhão, ó Pai. Eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada jovem aqui hoje e que essa palavra não volte vazia, ó Pai, mas que ela entre e penetre o coração e a mente de cada um, ó Pai, e cada um possa se autoanalisar e ver, ó Pai, o que está fazendo de errado e poder buscar, Pai, fazer o certo, ó Pai. Que seu Espírito Santo, ó Pai, nos capacite, ó Pai. Eu te peço isso no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, que possamos estar buscando esse aperfeiçoar no Espírito Santo. Um abraço. Foi bom estar com vocês aqui hoje. Olá, gente. Vamos estar agora abaixando nossas cabeças e orando e agradecendo a Deus por mais um dos ensinamentos que nós temos tido. Senhor, graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor vem nos ensinado, o que é ser igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos líderes que têm investido tempo, Senhor, para nos ensinar o que ser realmente uma igreja. Muito obrigado, Deus, porque até aqui Tu nos ensinaste a ser uma igreja que te busca em primeiro lugar, onde te põe, ó Deus, no centro da Tua vontade, de estar orando em tudo que formos fazer. Ó Pai, que o Senhor possa estar nos ensinando a cada dia mais a depender de Ti, Pai. Queremos também Te agradecer, Senhor, por sermos, Senhor, nos possibilitar de sermos igreja onde nós estivermos, ó Deus. E também, Senhor, nos ensina a cumprir a Tua palavra de sermos, ó Deus, sermos testemunha aonde estivermos, seja na faculdade, escola, em nossos trabalhos, ó Deus, que possamos realmente resplandecer o Teu amor em nossas atitudes, no nosso modo de falar, o nosso modo mesmo de agir, de fazer o que é certo, ó Deus, para que esse Teu amor contagie, ó Deus, e possa incomodar realmente o mundo, não de maldade, mas um incomodar de querer saber o porquê sermos diferentes, Senhor. Que possamos ser luz mesmo, Senhor, é a nossa oração. E que a nossa igreja possa continuar unida, ó Deus, no ensinamento, com pessoas comprometidas mesmo com o Teu Evangelho, com a Tua palavra, unidas, ó Deus, em oração, jejuando um pelos outros, orando mesmo, Pai. Deus, unido também, ó Deus, no corrigir, que possamos realmente corrigir os nossos irmãos em amor, ó Deus, à luz da Tua palavra, Pai. E também, Senhor, que possamos, nesse tempo, ó Deus, de tanta confusão, tantas percas, tanto desordem mesmo aos nossos olhos, mas que o Senhor possa estar nos mantendo firme no Senhor e nossa fé possa estar sendo realmente crescendo em Ti, que possamos estar mesmo, Deus,
investindo tempo em estar lendo, estudando a Tua palavra, Deus, mandando mensagem, animando os nossos irmãos em Cristo, Deus, que possamos ser uma igreja diferente, Pai. Queremos também continuar orando pelas nossas vidas mesmo, que possamos estar praticando, Deus. É muito fácil estudar, saber, mas o mais difícil é praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina e nos manda fazer, Deus. Sabemos que muitas vezes é difícil, mas queremos realmente viver, saborear mesmo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e que possamos ser usados por Ti. Nós queremos ser usados por Ti, ó Deus, e também nos atenta, ó Deus, para a Tua voz, porque Tu queres para as nossas vidas, Senhor. Pai, nesse momento queremos Te pedir, Senhor, pelo nosso pastor, pela sua família, Senhor, que o Senhor possa estar cobrindo com Sua mão poderosa, Deus, pelos nossos líderes também, cada família, que o Senhor possa estar os capacitando na Tua palavra, ó Deus, e protegendo suas saúdes, suas famílias, ó Deus, que não venha faltar, não venha faltar alimento, não venha faltar nada, e com a confiança que o Senhor sempre vai suprir as nossas necessidades. Também queremos Te pedir, Senhor, pelos líderes, ó Deus, líderes do nosso estado, do nosso município, que o Senhor venha abençoar a vida deles, da família deles, que eles possam estar utilizando os recursos que vem chegando nele da melhor maneira, Senhor. Pai, também os médicos que estão na linha de frente, os enfermeiros, Pai, põe Tua mão poderosa na vida deles, ó Deus, os protejas de contrair esse vírus, Senhor. Também queremos Te pedir, ó Deus, pelo nosso presidente, Pai, que o Senhor possa estar dando sabedoria a eles e aos seus ministros, ó Deus, que eles possam estar fazendo o seu trabalho, o trabalho correto, ó Deus. Em nome de Jesus, fica conosco essa noite, nos proteja do homem mau, de entrar nas nossas casas, ó Deus, supra qualquer necessidade que venhamos ter. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus, amém. Já se vão como areia entre os meus dedos. É ao que posso me apegar, pois tudo vai passar. Mas teu sorriso e o seu olhar permanecem o mesmo sobre mim. O que tenho eu além de ti? Me dizer
que tenho eu, Deus meu. Eu não tenho nada.